Terceira parte do livro Palavras do Infinito. Aos que ainda se acham mergulhados nas sombras do mundo. Antigamente eu escrevia nas sombras para os que se conservavam nas claridades da vida. Hoje escrevo na luz branca da espiritualidade para quantos ainda se acham mergulhados nas sombras do mundo. Quero crer, porém, que tão dura tarefa me foi imposta nas mansões da morte, como esquisita penitência ao meu bom gosto de homem que colheu, quando pôde, dos frutos saborosos na árvore paradisíaca dos nossos primeiros pais, segundo as Escrituras. Contudo, não desejo imitar aquele velho Tiresias que, à força de proferir alvitres e sentenças, conquistou os deuses o dom divinatório em troca dos preciosos dons da vista. Por esta razão, o meu pensamento não se manifesta entre vocês que aqui ocorreram para ouvi-lo como o daquelas entidades batedoras que em Hillsville, na América do Norte, por intermédio das irmãs Fox, viviam nos primórdios do espiritismo, contando histórias e dando respostas surpreendentes com as suas pancadas ruidosas e alegres. Devo também esclarecer ao sentimento de curiosidade que os tangiu até aqui, que não estou exercendo ilegalmente a medicina como a grande parte dos defuntos, os quais hoje em dia vivem diagnosticando e receitando mesinhas e águas milagrosas para os enfermos. Nem tampouco, na minha qualidade de repórter falecido, sou portador de alguma mensagem sensacional dos paredros comunistas que já se foram dessa vida para o melhor. Émulos dos Lenine, dos Kropotkin, cujos cérebros a esta hora devem estar transbordando teorias momentosas para o instante amargo que o mundo está vivendo. O objetivo das minhas palavras póstumas é somente demonstrar o homem desencarnado e a imortalidade dos seus atributos. O fato é que vocês não me viram. Mas contém lá fora, enxergaram o médium. Não afirmam que ele se parece com a Mahatma Gandhi em virtude dele faltar uma tanga. Uma cabra e a experiência anosa do líder nacionalista da Índia. Mas historiem com sinceridade o caso das suas roupas remendadas e tristes do proletário e da sua pobreza limpa e honesta que anda por esse mundo arrastando tamancos para a remissão de suas faltas nas anteriores encarnações. Quanto a mim, digam que eu estava por detrás dos véus de Ísis. Mesmo assim, na minha condição de intangibilidade, não me furto ao desejo de lhes contar algo a respeito desta outra vida, para onde todos têm de regressar. Se não estou nos infernos de que fala a teologia dos cristãos, não me acho no sétimo paraíso de Maomé. Não sei contar as minhas aperturas da amarga perspectiva de completo abandono em que me encontrei. Logo após abrir os meus olhos no reino extravagante da morte, afigurou-se-me que eu ia diretamente consignado ao Alqueronte, cujas águas amorgosas deveria transpor com as sombras para nunca mais voltar. Porque não cheguei a presenciar nenhuma luta entre São Gabriel e os demônios com as suas balanças trágicas pela posse de minha alma. Passados, porém, os primeiros instantes de inusitado receio, divisei a figura miúda e simples do meu tio Antoninho, que me recebeu nos seus braços carinhosos de santo. Em companhia, pois, de afeições ternas, no reconto fabuloso que é a minha temporária morada, ainda estou com apavalhado entre todos os fenômenos da sobrevivência. Ainda não cheguei a encontrar os sóis maravilhosos, as esferas, os mundos comentários, portentos celestes que descreve Flammarion na sua pluralidade dos mundos. Para o meu espírito, a lua ainda prossegue na sua carreira como esfinge eterna no espaço, embuçada no seu burel de freira morta.
Uma saudade doida e uma ânsia sem termo faziam um turbilhão no meu cérebro. É a vontade de rever no reino das sombras o meu pai e a minha irmã. Ainda não pude fazê-lo, mas em um movimento de maravilhosa retrospecção pude volver à minha infância. Na Miritiba longínqua revi as suas velhas ruas semi-arruinadas pelas águas do Piriá e pelas areias implacáveis. Revi os dias que se foram e senti novamente a alma expansiva de meu pai como um galho forte e alegre do tronco robusto dos veras à minha frente. Nos quadros vivos da memória abracei a minha irmãzinha inesquecida, que era em nossa casa modesta como um anjo pequenino de Assunção de Murilo, que se tivesse corporificado de uma hora para outra sobre as lamas da terra. Descansei à sombra das árvores largas e fartas, escutando ainda as violas caboclas, repenicando os sambas da gente das praias nortistas e que tão bem ficaram arquivados na poesia encantadora e simples de Juvenal Galeno. Da Maritiba, distante, transportei-me a Parnaíba, onde vibrei com o meu grande mundo liliputiano. Em espírito contemplei com a minha mãe as folhas enceivadas do meu cajueiro derramando-se na terra entre as harmonias do canto choroso das rolas morenas dos recantos distantes da minha terra. De almas entrelaçadas contemplei o vulto de marfim antigo daquela santa que, como um anjo, espalmou muitas vezes sobre o meu espírito cansado as suas asas brancas. Beijei-lhe as mãos encarquilhadas, genuflexo, e segurei as contas do seu rosário e as contas miúdas e claras que corriam furtivamente dos seus olhos, acompanhando a sua oração. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus. De cada vez que o meu olhar se espraia tristemente sobre a superfície do mundo, volvo a minha alma aos firmamentos, tomada de espanto e de assombro. Ainda há pouco, nas minhas surpresas de recém-desencarnado, encontrei na existência dos espaços onde não se cantam as horas, uma figura de velho, um espírito ancião, em cujo coração milenário presumo refugiadas todas as experiências. Longas barbas de neve, olhos transudando piedade infinita, doçura da sua fisionomia de doutor da lei. Nos tempos apostólicos irradiava-se uma corrente de profunda simpatia. Mestre, disse-lhe eu na falta de outro nome, que podemos fazer para melhorar a situação do orbe terreno? O espetáculo do mundo me desola e espanta. A família parece e se dissolve. O lar está balançando como os frutos podres na iminência de cair. A civilização, com os seus numerosos séculos de leis e instituições, afigura-se haver tocado seus apogeus. De um lado existem os que se submergem num gozo aparente e fictício, e do outro estão as multidões famintas, aos milhares que não têm senão rasgado no peito o sinal da cruz, desenhado por Deus com as suas mãos prestigiosas como os símbolos que Constantino gravara nos seus estandartes. E, sobretudo, mestre, é a perspectiva horrorosa da guerra. Não há tranquilidade e a terra parece mais um fogareiro imenso cheio de matérias em combustão. Mas o bondoso espírito ancião me respondeu com humildade e brandura. Meu filho, esquece o mundo e deixa o homem guerrear em paz. Achei graça no seu paradoxo, porém só me resta acrescentar: deixem o mundo em paz com a sua guerra e a sua indiferença. Não será minha boca quem vá soprar na trombeta de Josafá. Cada um guarde aí a sua crença ou o seu preconceito. Recebido em Pedro Leopoldo, dia 23 de abril de 1935. Trago-lhe o meu adeus, sem prometer voltar breve. Apreciando em 1932 o Parnasso de Além-Túmulo, que os poetas desencarnados mandaram ao mundo por intermédio de você, chamei a atenção dos estudiosos para a incógnita que o seu caso apresentava. Os estudiosos certamente não apareceram, deixando, porém, o meu corpo minado por uma hipertrofia renitente. Lembrei-me do acontecimento. Julgara eu que os bardos do outro mundo, com a sua originalidade estelar, se comprometiam pela eternidade da produção, no falso pressuposto de que se pudesse identificar por outra forma.
Encontrando ensejo para me fazer ouvir através de suas mãos, escrevi essas crônicas póstumas que o Sr. Frederico Figner transcreveu nas colunas do Correio da Manhã. Não imaginei que o humilde escritor desencarnado estivesse ainda na lembrança de quantos ouviram desaparecer. E as minhas palavras provocaram celeuma, discutiu-se e ainda se discute. Você foi apresentado como hábil fazedor de pastiches e os noticiaristas vieram averiguar o que havia de verdadeiro em torno do seu nome. Colheram informes, conheceram a honestidade da sua vida simples e as dificuldades dos seus dias de pobre. E, por último, quiseram ver como você escrevia a mensagem dos mortos, com uma Remington acionada por dedos invisíveis. Tive pena quando soube que iam conduzi-lo a um teste e recordei-me do primeiro exame que me sujeitei a ir com o coração batendo forte. Fiz questão de enviar-lhe algumas palavras como um homem que fala de longe a sua pátria distante, através das ondas de Hertz, sem saber se os seus conceitos serão reconhecidos pelos patrícios, levando em conta as deficiências do aparelho receptor e os desequilíbrios atmosféricos. Todavia, bem ou mal, consegui falar alguma coisa. Eu devia essa reparação à doutrina que você sinceramente professa. Esperariam talvez que eu falasse sobre os fabulosos canais de Marte, sobre a natureza de Vênus, descrevendo como os viajantes de Júlio Verne a orografia da Lua. Julgo, porém, que por enquanto me é mais fácil uma discussão sobre o diamagnetismo da Faraday. Admiraram-se quando enxergaram a sua mão vertiginosa correndo sobre as linhas do papel. A curiosidade jornalística é agora levantada em torno da sua pessoa. É possível que outros ocorram para lhe fazer suas visitas. Mas ouça bem, não espere como o pitonista de Endor aguardando a sombra de Samuel para fazer predições a Saul sobre as suas atividades guerreiras. Não se movimentar as trípodes espíritas e se procurar falar naquela noite é que o seu nome estava em jogo. Colaborei assim na sua defesa. Mas agora que os curiosos o procuram na sua ociosidade, busque no desinteresse a melhor arma para desarmar os outros. Eu voltarei provavelmente quando o deixar em paz na sua amargurosa vida. Não desejo escrever maravilhando a ninguém e tenho necessidade de fugir a tudo o que tenho obrigação de esquecer. Fixe, pois, com a sua cruz, que é bem pesada por amor daquele que acende o lume das estrelas e o lume da esperança nos corações. A mediunidade posta ao serviço do bem é quase a estrada da Gólgota, mas a fé transforma em flores as pedras do caminho. Li aí, certa vez, num conto delicado, que uma mulher, em meio a sofrimentos acerbos, apelara para Deus a fim de que se modificasse a volumosa cruz da sua existência. Como filha de Cipião, vira nos filhos as joias preciosas da sua vaidade e do seu amor. Mas como Niobe, vira os arrebatados no torvelino da morte. Impelidos pela fúria dos deuses, tudo lhe falhara nas fantasias do amor, do lar e da ventura. Senhor, exclama ela, por que me destes uma cruz tão pesada? Arrancai dos meus ombros fracos este insuportável madeiro. Mas nas asas brandas do sono, a sua alma de mulher viúva e órfã foi conduzida a um palácio resplandecente. Um anjo do Senhor recebeu-a no pórtico com a sua bênção. Uma sala luminosa e imensa lhe foi designada. Toda ela se enchia de cruzes, cruzes de todos os feitios. Aqui disse-lhe uma voz suave: guardam-se todas as cruzes que as almas encarnadas carregam na face triste do mundo. Cada um desses madeiros traz o nome de seu possuidor. Atendendo, porém, a tua súplica, ordena a Deus que escolhas aqui uma cruz menos pesada do que a tua. A mulher escolheu conscienciosamente aquele cujo peso competia com as suas possibilidades, acolhendo-a entre todas. Mas, apresentando ao mensageiro divino a sua preferência, verificou que na cruz escolhida se encontrava esculpido o seu próprio nome, reconhecendo a sua impertinência e rebeldia.
Vai, disse-lhe o anjo, com a tua cruz e não descreias. Deus, na sua misericordiosa justiça, não poderia macerar os teus ombros com um peso superior às suas forças. Não se desanime, portanto, na faina que se encontra, carregando esse fardo penoso que todos os incompreendidos já carregaram. E agora que os bisbilhoteiros o procuram, trago-lhe o meu adeus, sem prometer voltar breve. Que o Senhor derrame sobre você a sua bênção que conforta todos os infortunados e todos os tristes. Humberto de Campos, recebido em Pedro Leopoldo, 28 de abril de 1935. A passagem de Richet. O senhor tomou lugar no Tribunal da Sua Justiça, examinando os documentos que se referiam às atividades das personalidades eminentes sobre a terra. Chamou o anjo da morte, exclamando: nos meados do século findo, partiram daqui diversos servidores da ciência que prometeram trabalhar em meu nome no orbe terráqueo. Levantando a moral dos homens e suavizando-lhes as lutas, alguns já regressaram enobrecidos nas ações dignificadoras nesse mundo longínquo. Outros, porém, desviaram-se dos seus deveres e outros ainda lá permanecem, no turbilhão das dúvidas e das descrenças, laborando no estudo. Lembras-te daquele que era aqui um inquieto investigador, com as suas análises incessantes e que se comprometeu a servir os ideais da imortalidade, adquirindo a fé que sempre lhe faltou? Senhor Aloudes Charles Richet, encarnado em Paris em 1850 e que escolheu uma notabilidade da medicina para lhe servir de pai? Justamente pelas notícias dos meus emissários, apesar da sua sinceridade e da sua nobreza, Richet não conseguiu adquirir os elementos de religiosidade que fora buscar em favor do seu próximo. Tens conhecimento dos favores que o céu lhe tem ajudiciado no transcurso da sua existência? Tenho, Senhor, todos os vossos mensageiros lhe cercaram a inteligência e a honestidade com o ralo da vossa sabedoria. Desde os primórdios das suas lutas na terra, os gênios da imensidade o rodeiam com o sopro divino de suas inspirações. Dessa assistência constante lhe nascem os poderes intelectuais tão cedo revelados no mundo. Sua passagem pelas academias da terra, que serviu para excitar a potência vibratória da sua mente, em favor da ressurreição do seu tesouro de conhecimentos, foi acompanhada pelos vossos emissários com especial carinho. Ainda na mocidade, lecionou na Faculdade de Medicina, obtendo a cadeira de Fisiologia. Nesse tempo, já seu nome, com os vossos auxílios, estava cercado de admiração e respeito. As suas produções granjearam-lhe a veneração e a simpatia dos seus contemporâneos. De 1877 a 1884, publicou estudos notáveis sobre a circulação do sangue, sobre a sensibilidade, sobre a estrutura das circunvoluções cerebrais, sobre a fisiologia dos músculos e dos nervos, perquirindo os problemas graves do ser, investigando no círculo de todas as atividades humanas, conquistando o seu nome e admiração universal. E em matéria de espiritualidade, replicou austeramente o Senhor que lhe deram os seus emissários e de que forma retribuiu o seu espírito a essas dádivas. Nesse particular, exclamou solícito o anjo: muito lhe foi dado. Quando deixastes cair mais intensamente a vossa luz sobre os mistérios que me envolvem, ele foi dos primeiros a receber os raios fulgurantes. Em Carqueiran, em Milão e na ilha Robalde, muitas claridades o bafejaram junto da Eusápia Paladino, quando seu gênio se entregava a observações positivas com os seus colegas Lodge, Myers e Sidgwick. De outras vezes, com Delany, analisou as célebres experiências de Auger, que revolucionaram os ambientes intelectuais e materialistas da França, que então representava o cérebro da civilização ocidental. Todos os portadores das vossas graças levaram as sementes da verdade à sua poderosa organização física,
apelando para o seu coração a fim de que se te afirmasse as realidades da sobrevivência. Povoaram-lhe as noites de severas meditações com as imagens maravilhosas das vossas verdades. Porém, apenas conseguiram que ele escrevesse o tratado de metapsíquica em um estudo proveitoso a favor da concórdia humana, que lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz em 1913. Os mestres espirituais não desanimaram nem descansaram nunca em torno de sua individualidade, mas apesar de todos os esforços despendidos, Rishi viu nas suas expressões fenomenológicas de que foi atento observador apenas a exteriorizarão das possibilidades de um sexto sentido nos organismos humanos. Ele, que fora o primeiro organizador de um dicionário de fisiologia, não se resignou a ir além das demonstrações histológicas. Dentro da espiritualidade, todos os seus trabalhos de investigador se caracterizam pelas dúvidas que lhe martiriza a personalidade. Nunca pôde, Senhor, encarar as verdades imortalistas, senão como hipótese, mas o seu coração é generoso e sincero. Ultimamente, nas reflexões da velhice, o grande lutador se veio, inclinado para a fé, até hoje inacessível ao seu entendimento de estudioso. Os vossos mensageiros conseguiram inspirar de um trabalho profundo que apareceu no planeta como a grande esperança, e nestes últimos dias a sua formosa inteligência realizou para o mundo uma mensagem entusiástica em prol dos estudos espiritualistas. Pois bem, exclamou o Senhor, Rishi terá de voltar agora a Penates. Traze de novo aqui a sua individualidade para as necessárias interpelações. Senhor, assim tão depressa? Retornou o anjo advogando a causa do grande cientista. O mundo vê um Rishi, um dos seus gênios mais poderosos, guardando nele sua esperança. Não conviria protelar sua permanência na Terra a fim de que ele vos servisse servindo à humanidade? Não, dizia o Senhor tristemente, se após 85 anos de existência sobre a face da Terra não pôde reconhecer com a sua ciência a certeza da imortalidade, é desnecessária a continuação de sua estadia nesse mundo, como recompensa aos seus esforços honestos em benefício dos seus irmãos em humanidade. Quero dar-lhe agora, com o poder do meu amor, a centelha divina da crença que a ciência planetária jamais lhe concedeu, nos seus labores ingratos e frios. No leito de morte, Rishi tem as pálpebras cerradas e o corpo na posição derradeira. Em caminho da sepultura, seu espírito inquieto de investigador não dormiu o grande sono. Há ali, cercando-lhe os despojos, uma multidão de fantasmas. Gabriel Delane estende-lhe os braços de amigo. Denis e Flammarion o contemplam com bondade e carinho. Personalidades eminentes da França antiga, velhos colaboradores da Revista dos Mundos, cooperadores devotados dos anais da ciência física, ali estão para abraçarem o mestre no limiar do seu túmulo. Rishi abre os olhos para as realidades espirituais que lhe eram desconhecidas. Parece-lhe haver retrocedido às materializações da Vila Carmen, mas ao seu lado repousam os seus despojos cheios de detalhes anatômicos. O eminente fisiologista reconhece-se no mundo dos verdadeiros vivos. Suas percepções estão intensificadas, sua personalidade é a mesma e no momento em que volve a atenção para a atitude carinhosa dos que o rodeiam, ouve uma voz suave e profunda falando do infinito. Rishi, exclama o Senhor no tribunal da sua misericórdia, por que não afirmaste a imortalidade e por que desconheceste o meu nome no teu apostolado de missionário da ciência e do labor? Abri todas as portas de ouro que te poderia reservar sobre o mundo. Perquiriste todos os livros, aprendeste e ensinaste, fundaste sistemas novos do pensamento à base das dúvidas dissolventes. 85 anos se passaram esperando eu que a tua honestidade me reconhecesse, sem que a fé desabrochasse em teu coração.
Todavia, decifraste com o teu esforço abençoado muitos enigmas dolorosos da ciência do mundo e todos os teus dias apresentaram uma sede grandiosa de conhecimentos. Mas eis, meu filho, onde a tua razão positiva é inferior à revelação divina da fé. Experimentaste as torturas da morte com todos os teus livros e diante dela desapareceram os teus compêndios, ricos de experimentações no campo das filosofias e das ciências, e agora premiado os teus labores, eu te concedo os tesouros da fé que te faltou na dolorosa estrada do mundo. Sobre o peito do benegado apóstolo desce do céu um punhal de luz opalina, com um vernáculo maravilhoso de luar indescritível. Richetti sente o coração tocado de luminosidade infinita e misericordiosa, que a ciência nunca lhe haviam dado. Seus olhos são duas fontes abundantes de lágrimas de reconhecimento. Ao Senhor, seus lábios, como se voltassem a ser os lábios de um menino, recitam o Pai Nosso que estais nos céus. Forma luminosa e aérea arrebatam-no pela estrada do éter e da eternidade. E entre prantos de gratidão e de alegria, o apóstolo da ciência caminhou da grande esperança para a certeza divina da imortalidade. Humberto de Campos, recebido em Pedro Leopoldo, 21 de janeiro de 1936. E aqui encerra a terceira parte. Até a próxima.